Olá, gostaria de te oferecer um texto bíblico que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 2. O texto diz assim: E Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. A partir desse texto, gostaria de partilhar com você a respeito de 3 benefícios do cativeiro babilônico. Esse é um tema bastante sugestivo, porque nós estamos vivendo um momento chamado de isolamento social. Eu chamo esse isolamento de cativeiro domiciliar. E eu percebi que neste cativeiro domiciliar, Deus tem nos abençoado com 3 benefícios semelhantes aos do cativeiro babilônico. Portanto, eu quero fazer um paralelo do cativeiro babilônico que ocorreu em 590 a.C., com o nosso cativeiro domiciliar. Quero te mostrar que o cenário é outro, as personagens são outras, mas a história se repete. E Deus continua agindo da mesma forma. Aliás, tem um texto em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, diz que nada há novo debaixo do sol. Ou seja, nada há de inédito debaixo do sol. E Deus continua agindo do mesmo jeito, da mesma forma. Pois bem, eu quero iniciar nossa reflexão afirmando que nem sempre a derrota que nos sobrevém significa que o inimigo nos venceu. Às vezes, foi Deus quem facilitou a estratégia do inimigo. Só para reforçar minha fala e facilitar a tua compreensão, eu quero citar 2 exemplos. Primeiro, não foram somente os judeus quem decidiram matar Jesus. Não foram somente os romanos quem decidiram crucificá-lo. Se formos para o livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53, verso 10, a Bíblia diz que foi da vontade de Deus que o seu filho fosse pendurado em um madeiro. Se formos para o Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículos 10 e 11, na audiência que Jesus teve com os romanos, ele foi intimado por Pilatos, o qual lhe disse: Não sabes que eu tenho poder sobre ti para te crucificar ou para te soltar? Jesus lhe respondeu: Na verdade, nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Ou seja, Deus facilitou a estratégia dos romanos e a estratégia dos judeus. Portanto, o texto lido de Daniel 1:2 é bastante conclusivo, é bastante direto, é bastante taxativo. Jerusalém não perdeu a guerra por falta de soldados experientes, ou por falta de armas mais potentes, ou ainda por falta de estratégias inteligentes. Jerusalém perdeu a guerra porque Deus lhes entregou nas mãos do inimigo. Diante desta verdade, o que nos resta é fazer apenas uma pergunta. Por que é que às vezes Deus nos entrega nas mãos do inimigo? Por que é que às vezes Deus permite o inimigo triunfar sobre nós? Pois bem, para respondermos essa pergunta, precisamos retornar ao ano 936 a.C., quando Israel foi dividido em 2 reinos. As 10 tribos que ficaram em Samaria foram chamadas de Reino do Norte. As 2 tribos que ficaram em Jerusalém foram chamadas de Reino do Sul. Foram exatamente essas 2 tribos que foram levadas cativos dos 20 reis que lhes governaram. Alguns desses reis permitiram a introdução de deuses estranhos no templo. O cativeiro foi uma forma de Deus puni-los por essa idolatria. Mas junto com o cativeiro, Deus lhes trouxe benefícios. E quais foram esses benefícios? O primeiro benefício do cativeiro babilônico, que se assemelha ao nosso, está em Jeremias capítulo 21, verso 9. Deus promete vida. Eu vou sintetizar o texto para você entender.
Deus disse que todos aqueles que fossem levados cativos, Ele prometeria vida. Todos aqueles que fossem levados teriam a sua vida por despojo. Mas aqueles que resistissem Nabucodonosor e ficassem em Jerusalém, fossem mortos à espada, peste ou fome. Ou seja, a obediência gera vida, enquanto o orgulho gera morte. Trazendo para os nossos dias, quantas vezes as autoridades disseram: fica em casa, fecha as portas dos templos. Quantas pessoas resistiram a essa ordem? Escute, fechar as portas dos templos não é pecado. Eles podem até fechar as portas dos templos, só não podem parar a igreja. Templo e igreja são coisas completamente diferentes nas Escrituras. Aliás, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, particularmente. É por isso que a Bíblia nos adverte: é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas pessoas foram infectadas e mortas? Até quando nós vamos sacrificar? Até quando nós vamos sermos infectados? É por isso que o autor aos Hebreus diz: se hoje não é amanhã, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque a obediência gera vida, enquanto o orgulho gera morte. Se Deus disse, fica. Se Deus disse, vai. Segundo benefício do cativeiro babilônico, que se assemelha ao nosso benefício, está em Jeremias 29, verso 10. Deus pré-estabeleceu que o cativeiro duraria 70 anos. Ou seja, toda correção de Deus tem um prazo de validade. O que Deus estava dizendo para o seu povo é: uma hora a praga vai cessar. Uma hora as sequências de mortes vão cessar. Uma hora a dor vai cessar. Por quê? Porque nada no Cronos se eterniza. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Uma hora tudo isso vai cessar. É claro que no contexto bíblico, quando o cativeiro se finalizou, muitos judeus continuaram na Babilônia e não retornaram para Jerusalém. Mas isso também está acontecendo em nossos dias. Está na hora de nós voltarmos à nossa rotina. Está na hora de produzirmos alguma coisa. Mas tem muita gente que está ainda conformado dentro de casa. Deus está dizendo para mim e para você: está na hora de sairmos do nosso conformismo. Aliás, quando Deus fez a promessa a Abrão, Ele não só fez uma promessa, Ele também fez uma proposta. Gênesis capítulo 12, verso 1. Quando Ele fez a promessa de lhe abençoar, Ele disse: sai de tua casa, das terras do teu pai, do meio de tua parentela. Ou seja, a bênção não estava dentro da casa do pai de Abrão, estava fora da casa do pai de Abrão. Ele mandou sair, a ordem é para sair. Tem muita gente que diz assim: eu tomo posse dessa palavra, mas continua sentado no sofá assistindo Netflix. Isso não vai resolver a tua história. Você precisa tomar um banho, pentear o cabelo, se arrumar e sair. Mas tem muita gente que diz assim: ainda tem muitas pessoas lá fora morrendo. Aquele que te disse sai é o que garante vida. Quando Jesus Cristo disse em João 11:43, Lázaro, vem para fora. Ele só chamou Lázaro porque ele tinha poder para gerar vida. Aquele que está mandando você sair tem poder para gerar vida. Creia nele. Terceiro benefício do cativeiro babilônico, que se assemelha ao nosso, está em Daniel, capítulo 1,
verso 2. O texto diz: e Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ser entregue nas mãos do inimigo é perder o controle da batalha. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle da guerra. Ou seja, Deus continua no controle de todas as coisas. Aquele que nos entregou nas mãos do inimigo é poderoso para tomar de volta. O problema é que muita gente não descansa mais nesse benefício, porque se descansássemos nesse benefício, não questionaríamos tanto. Se Deus está no controle de todas as coisas, porque o Covid-19 está matando tanto e Deus não faz nada. Se Deus está no controle de todas as coisas, porque a morte impera. Oh, queridão, nós precisamos acreditar em uma coisa, precisamos nos atentar para uma coisa. A palavra de Deus precisa se cumprir. Se na Bíblia está escrito que mortes virão, é porque mortes virão. Se diz que pragas virão, é porque pragas virão. Deus não vai interferir na sua palavra, porque ao contrário disso, não será a palavra de Deus, será romance, será uma revista em quadrinhos, será qualquer outra coisa, mas não palavra de Deus. Se Deus disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Agora Ele só vai agir depois que a sua palavra se cumprir. É por isso que a Bíblia diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu quero finalizar com Isaías 46:10. A Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Ou seja, quando Deus estava criando o mundo, lá em Gênesis 1, Ele já sabia como seria o fim do universo. Deus conhece o fim de todas as coisas e Ele ainda está no controle de tudo. Descansa no Senhor. Deus te abençoe.